Toda essa violência, principalmente para a população, pessoas inocentes, como a gente viu o caso dessa mulher, gente, fica no meio do fogo cruzado, na guerra entre traficantes. E também a gente recebe o especialista em segurança pública, Rusley Medeiros. Obrigada pela participação de vocês. Rusley, vou começar fazendo aquela pergunta que a gente gostaria muito de ter uma resposta. Até quando a gente vai ver pessoas inocentes voltando para casa do trabalho, indo para a igreja, curtindo, né, depois de um dia cansativo, curtindo a rua, uma rua movimentada, pessoas inocentes no meio desse fogo cruzado? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Fala Espírito Santo. Roberta, infelizmente não vai ser uma resposta simples e fácil e muito menos uma resposta que eu gostaria de dar. Acho que a gente está numa situação que a tendência é, infelizmente, piorar, né? Nós estamos vivendo uma situação que no Rio de Janeiro isso é muito comum, mas aqui no Espírito Santo a gente não via esse tipo de notícia, né? De tiroteio, de bala perdida, e isso tem aumentado e tem aumentado muito aqui na nossa região, principalmente na região metropolitana aqui de Vitória. Então, infelizmente, Roberta, se nós não começarmos a tratar esse tema e enfrentar isso com consciência, com segurança e com políticas públicas capazes de fazer cessar o acesso ao armamento e, principalmente, garantir a presença do Estado, nós vamos continuar assistindo esses índices de violência e essas trocas de tiros, porque isso acontece principalmente porque o traficante ele quer ter mais espaço e ele tem conseguido isso, e para que isso ocorra, ele vai enfrentando os seus rivais e a população fica à mercê o tempo inteiro. Você viu a resposta desse morador que ele falou agora com a gente por telefone? Perguntei, já tinha acontecido isso antes na sua rua? Ele falou, não, nunca. Agora você imagina como é que fica o outro dia dessa população, de quem mora ali. Vai trabalhar, vai pegar o ônibus, o medo que fica, a tensão no comércio. Essa é uma consequência de toda essa violência, Sátina. Obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde para quem está vendo a gente. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho de que aparentemente nunca vai acontecer, mas, né, eu fico naquela... Comigo ainda não aconteceu. E aí, quando acontece algo conosco ou próximo a nós, a gente já liga um alerta. E esse alerta é um alerta que gera o medo, que gera insegurança, que gera mais receios de comportamento. Como, por exemplo, essa mulher provavelmente não vai passar naquela rua com o mesmo sentimento, a mesma segurança que ela passava anteriormente, levando a sua filha, indo para a sua igreja, né? E isso acontece quando nós passamos por um tipo de situação como essa, de violência, que traz o trauma. E não só de violência, por exemplo, a gente... Fui andar de ônibus e aí aquele ônibus bateu, caiu e tudo mais. E eu falo, meu Deus, eu não quero mais andar de ônibus. Porque essas experiências, elas geram uma marca na gente. E quando a gente ignora, é bem pior. Então, fico com medo quando as pessoas falam, foi um susto. Não, calma, peraí, será que foi um susto mesmo? A gente vai agora conversar, sabe com quem, gente? Lembra do caso da menina Alice? Só da gente lembrar é de partir o coração. Você lembra, né, Rusley? Gente, a Alice tinha apenas 3 anos, quando ela foi atingida por uma bala perdida e ela morreu. A mãe dela, Amanda, vai entrar agora aqui com a gente. Amanda, só tenho a agradecer a sua participação aqui no Fala Espírito Santo para fazer esse alerta, né? A gente imagina a tristeza que até hoje, né, você deve carregar no seu coração. Como é que tem sido seus últimos 2 anos, Amanda? Ei, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação, tá? É aquilo que a psicóloga falou ali, né? A gente tem todo um trauma, né? Depois do que aconteceu, a gente carrega um trauma e, assim, acredito que seja o resto da vida, né? E, realmente, a gente nunca mais é o mesmo, né? Não só os pais, mas todos os familiares, né? Da minha filha, familiar da minha filha, que perdeu ela, o dia a dia, né? Constantemente a gente enfrenta, o psicológico da gente fica abalado. Então, a gente enfrenta altos e baixos emocionais, tem todo um tratamento constantemente, pelo fato do terror que a gente viveu no dia, pelo fato da saudade que a gente carrega, né? A dor que a gente carrega. E, assim... É muito difícil relembrar, né? Igual agora tá tendo audiências, né?
por causa desse caso da minha filha, e aí passa todo um filme novamente na cabeça da gente, a gente tem que reviver o dia de terror de novo, o que é muito difícil pra gente. Mas assim, nesses 2 anos que eu perdi minha filha, quem tem me dado forças é Deus mesmo, e o filho que Deus me deu, que vem confortando os nossos corações diariamente, mas não é fácil. Eu vou te falar que a dor, ela nunca passa, nunca, e eu acho que nunca vai passar. Acho não, eu tenho certeza, né? A gente aprende a lidar com ela. Mas é isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, Amanda. Como é que você tem feito para superar e viver, né? Assim, você precisa tirar forças, né? Você, até porque é mãe também, novamente. Como é que você tem conseguido lidar com esse sentimento? Eu, assim, logo que perdi minha filha, eu descobri que estava grávida, né? Foi um milagre de Deus na minha vida. E aí eu passei os 9 meses de gestação no maior auge do meu luto, né? Então, assim, foi muito difícil, foi uma gravidez, assim, muito, muito difícil, né? A qual no início eu pensava muito em... Passava muita coisa na minha cabeça de eu fazer besteira, sabe? Assim, comigo mesmo, né? Eu fiquei com o psicológico muito abalado, mas eu enfrentava um dia após o outro pensando, não, meu filho vai chegar e vai ser mais fácil, vai me confortar, eu vou tirar forças da onde eu não tenho, para eu poder cuidar dele, ter alguém para me preocupar novamente, né? É aquilo, né? Deus sabe até onde a gente suporta a dor. Você Mas, falou assim, aí, eu me coloquei no seu lugar dividida em 2 sentimentos, né? De um lado, o luto e do outro, a felicidade de ser mãe novamente. Continua com a gente, eu só quero Exatamente, trazer é essa muito legal. pergunta, Amanda, aqui para a Sátina, que é psicóloga, está com a gente. É um momento muito difícil, né? No caso, ele viver a pele da Amanda, que perdeu a filha no meio de um fogo cruzado, que a filha dela não tinha nada a ver com a guerra de traficantes. E aí, ao mesmo tempo, vem a notícia de uma nova vida, né? Como que as pessoas que passam por isso devem enfrentar essa dor, Sátina? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que dói. Porque quando a gente não admite a dor, a gente não procura ajuda. Ela fala, que eu entendi, ela falando que teve um tratamento, né, que buscou um tratamento. A psicologia, ela trabalha muito bem a questão dos traumas, principalmente os transtornos que são provenientes do trauma, como o transtorno de estresse agudo, o transtorno de estresse pós-traumático e também as situações de depressão e ansiedade que são provenientes. Com ela, a gente vê um misto, né, um misto desse luto e um misto dessa vida e pensar nessa como se fosse uma compensação. Na psicologia, a gente pode ser resiliente, trabalhar a resiliência, pensando nessa vida como uma nova forma de viver, uma nova forma de estar e uma nova forma de ser. E a gente pode utilizar isso para essa fortificação, para fortalecer essa pessoa nesse processo. Porque o processo de luta, ele tem que existir. Não pode deixar de existir, não posso fingir que ele não vai estar ali. Mas a gente, como ela mesma disse, a gente tem que aprender a lidar com aquela dor. A dor vai sumir, Roberta? Não vai. Ela não vai. E é o que ela falou, né, Amanda? Você não tem como. A dor existe, mas você busca novas formas de recomeçar? Exatamente. Deus, o mais importante foi eu ter me achegado a Deus, porque logo que aconteceu, eu me revoltei muito. Mas assim que eu me aproximei de Deus novamente, foi quando Deus começou a cuidar de mim, a tratar de mim. Então, assim, a minha religião, né, que eu sou evangélica, assim, Deus me ajudou muito, né, e me ajuda até hoje, constantemente. Então, assim, todas as vezes que eu tô nas minhas crises de dor, eu vou pro meu quarto, eu ajoelho, eu oro, eu coloco um louvor, e isso me acalma, né? Eu converso com Deus e isso vai me aliviando aos poucos. E você chegou Então, até a mudar de endereço, né, Amanda? Mudei, a gente teve que sair da... Você imagina, né, igual você estava falando aí, das pessoas, né, que às vezes moram, né, na região, que ficam com o psicológico abalado para sair de casa, enfim. A gente teve que sair das nossas casas, né? Tivemos que morar, a gente tinha uma casa própria, tivemos que ir para uma casa de aluguel, né? Sair do lugar porque tudo lembrava ela. E
logo depois que aconteceu, ainda continuou por um período, né, a boca de fumo lá, mas graças a Deus depois acabou, né, a Polícia Militar conseguiu acabar com a boca de fumo, né, graças a Deus. E assim, é muito difícil a gente ter que sair da nossa casa, ter que largar tudo, né, que a gente viveu por causa de um trauma que a gente vai carregar pro resto da vida. Você trouxe um detalhe importante que eu quero repercutir aqui com o Rusli. Já volto a falar com você, Amanda. O tráfico sempre como pano de fundo dessa violência toda, Rusli? Sempre, né? E nós temos percebido aqui no Espírito Santo, Roberta, que isso vem aumentado, né? A gente repercutiu isso da última vez, a gente tem verificado um conjunto, um grupo criminoso vindo do Rio de Janeiro, né? E colocando as suas garras mesmo aqui no Espírito Santo, tomando alguns pontos estratégicos aqui no Espírito Santo, principalmente na região da Grande Vitória. Então, a região de Vila Velha, ali onde teve o caso da Alice, agora na Serra, em Serra Dourada. Tivemos uma situação, Roberta, na semana passada, da apreensão de um fuzil pela Guarda Municipal da Serra, na região de Serra Dourada, né? Então, onde nós tivemos essa situação. Então, isso demonstra, primeiro, o poderio dos grupos de tráfico de drogas e que eles estão realmente ocupando esses espaços que a gente precisa tomar cuidado e o Estado precisa ser efetivo no combate e na desarticulação desses grupos criminosos que vêm vindo para o Espírito Santo. Escuta só, Rusli, a gente fez um levantamento sobre essa violência. Os números, gente, são apenas os casos que nós acompanhamos aqui na TV Vitória. Só no mês passado, olha isso. E também no início desse mês, nós registramos 19 tiroteios, gente. 12 pessoas foram baleadas e 2 morreram durante essas trocas de tiros. Neste ano, pelo menos 5 crianças foram vítimas de bala perdida. Se a gente parar para pensar, criança que teria a vida inteira pela frente, né, sendo interrompida a vida dessa criança de forma tão bruta, de forma tão cruel. E a gente vai relembrar um caso recente que aconteceu aqui em Vitória. No dia 8 de junho, uma menina de 12 anos foi baleada na Praia da Guarderia, aqui na Praia do Canto. Ela se preparava para fazer aula de canoagem quando sentiu uma ardência no braço e percebeu que estava sangrando. Uma médica que estava no local fez os primeiros socorros e a menina foi levada ao hospital. Lá, gente, a equipe médica viu que foi uma bala perdida. O caso foi um mistério, porque ninguém sabe de onde partiu o tiro. Rusli, por que casos assim são tão difíceis de serem investigados? A primeira coisa, Roberta, é o acesso a esses armamentos, né? As munições, elas possuem ali a sua identificação, mas a gente só consegue identificar quando você tem uma arma registrada, né? E nós temos visto que as armas que são utilizadas pelos grupos criminosos não são armas legais, obviamente, né? São armas que chegam ao Espírito Santo. Isso que eu vou perguntar, como que essas armas chegam até esses bandidos? Essas armas, elas não são produzidas no Espírito Santo, algumas sequer são produzidas no Brasil. Então a gente precisa, antes de mais nada, Roberta, de ficar falando, olha, a gente precisa reforçar o policiamento lá na base, a gente precisa mesmo, mas esse armamento, ele entra aqui no Espírito Santo, ele entra pelo aeroporto, ele entra pelo porto, ele entra pelas rodovias. Então a gente precisa também desarticular o acesso a esse tipo de armamento. Roberta, um fuzil apreendido na Serra demonstra primeiro o grande poderio bélico que esse grupo vem tendo. Então, como é que esse fuzil chega aqui e é apreendido pela Guarda Municipal da Serra? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí a investigação acaba também sofrendo com isso, porque você não consegue identificar de onde veio esse tiro, né? De qual arma que veio. E se a gente não sabe identificar, fica ainda mais difícil de combater. Por isso que as políticas de, primeiro, de acesso à arma e, segundo, de garantia da segurança pública para todos precisa ser refeita no Espírito Santo e no Brasil.